A Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, cruzou dados de estudos sobre a experiência cotidiana do racismo e fez um diagnóstico chocante. O chamado racismo estrutural prejudica o aprendizado, o comportamento e a saúde física e mental das crianças negras. Meu nome é Malu Cursino, da BBC News Brasil, e neste vídeo eu vou mostrar para vocês os 4 desastrosos efeitos do racismo nas crianças. Episódios diários de racismo, como ser alvo de preconceito ou mesmo presenciar a violência sofrida por outras pessoas da mesma cor, têm um efeito duradouro e cruel sobre as crianças negras, segundo a pesquisa do Centro de Desenvolvimento Infantil da Universidade de Harvard. Ou seja, o impacto existe não apenas quando você é o alvo, mas quando uma violência acomete alguém próximo, um semelhante. O corpo e a mente reagem como se o próximo pudesse ser você. No longo prazo, isso perpetua as disparidades raciais e aumenta as dificuldades para grande parte da população de atingir sua plena capacidade produtiva. E, claro, resulta em custos bilionários adicionais em saúde. Vítimas ou testemunhas do racismo estrutural, as crianças sofrem de 4 maneiras, segundo Harvard. Vamos lá. O corpo em estado de alerta constante. Racismo, violência dentro da comunidade e ausência de apoio para lidar com isso. Estes são exemplos do que Harvard chama de experiências adversas na infância. Segundo o estudo, passar toda hora por essas situações relacionadas ao racismo, como alvo ou testemunha, põe o cérebro em estado constante de alerta e provoca o chamado estresse tóxico. Esse conceito é muito importante. Significa que áreas do cérebro destinadas a lidar com medo, ansiedade e impulsividade produzem excesso de conexões neurais. E esse excesso de atividade em um lado atrapalha áreas do cérebro dedicadas à racionalização, ao planejamento e ao controle de comportamento, que acabam produzindo menos conexões neurais. Esse desequilíbrio prejudica o aprendizado e a saúde mental dessas crianças. De acordo com Harvard, pesquisas não deixam dúvidas. Racismo sistêmico e discriminação cotidiana estressam o cérebro e impõem barreiras ao desenvolvimento. O Centro de Desenvolvimento Infantil da Universidade de Harvard diz que o estresse tóxico está relacionado também à maior incidência de doenças crônicas na população negra. E este é o segundo dos 4 pontos que mostro aqui. Segundo Harvard, americanos negros têm, em média, mais problemas crônicos de saúde e vida mais curta do que brancos, e isso em todos os níveis de renda. Ou seja, aquela ideia de que a ascensão econômica apaga os efeitos do racismo estrutural é posta em xeque por esses resultados. Os estudos foram feitos nos Estados Unidos, mas os paralelos com o Brasil, infelizmente, são claros. Veja a incidência de diabetes no Brasil. A doença é, por exemplo, 50% mais comum entre mulheres negras do que em brancas. Pressão alta é outra doença muito comum no Brasil e que é mais prevalente entre negros do que entre brancos. Isso tem a ver com estresse, educação alimentar, renda e acesso a medicamentos. Os números mais chocantes, porém, são os de violência armada, como a que vitimou as primas Emily e Rebecca. Elas foram mortas enquanto brincavam na porta de casa, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, quando foram atingidas por um tiro de fuzil no dia 4 de dezembro. As circunstâncias ainda estão sendo investigadas, mas a família afirmou que o tiro partiu de uma viatura policial. Emily tinha 4 anos e Rebecca 7. E como o racismo estrutural se encaixa aqui? Em primeiro lugar, vamos lembrar que certas áreas, como as favelas, são negligenciadas pelo poder público, desde que surgiram como local de moradia, originalmente de brasileiros livres da escravidão. Em segundo lugar, você consegue imaginar operações policiais como as vistas nessas áreas pobres se repetirem em áreas nobres da cidade? E o racismo estrutural se revela assim.
com políticas que têm a discriminação em sua base, muitas vezes histórica. Não vamos esquecer que o medo da violência afeta todos os brasileiros. Mas imaginem o impacto naqueles que veem essas mortes da porta de casa, ou na porta de casa. O Atlas da Violência mostra que a chance de morrer assassinado se você for negro é muito maior do que se você for branco. A cada 4 pessoas assassinadas no Brasil, 3 são negras. Se falarmos sobre mortes por suicídio, ou seja, saúde mental, as diferenças também são alarmantes. Conversamos com a psicóloga Cristiane Ribeiro, autora de um estudo recente sobre como a população negra lida com o sofrimento físico e mental. O sofrimento psíquico, né, tá aí muito marcado nessas histórias de vida, né, assim, muitas vezes chegam aos números altíssimos de suicídio, por exemplo, né, assim, os suicídios entre a população negra também é estatisticamente superior aos suicídios na população branca, né, isso é um dado muito marcante, inclusive, na adolescência, né? No Brasil, de cada 10 suicídios de adolescentes em 2016, 6 foram de jovens negros e 4 de brancos, segundo pesquisa do Ministério da Saúde, publicada no ano passado. Por que essa violência ela é tão marcante entre uma pessoa negra e outra, né? Porque a gente aprendeu que o nosso semelhante é o pior possível. Né? São todos os estereótipos do pior. Então, isso é transmitido. Tem estatísticas aí, não sei, né, se nas suas pesquisas, que as crianças negras são menos abraçadas assim, na educação infantil, né? Recebem menos afeto dos professores. E esses dados, eles se constituem na história desses sujeitos aí de várias formas, né? Eu ainda trabalho com adolescentes, mas trabalhei durante muito tempo no sistema socioeducativo e essas sentenças são muito recorrentes, né? Assim, isso que o menino vem escutando desde pequeno, né? De que ele não vale nada, de que não vai dar nada na vida, que vai ser igual o pai, né? Que vai ser igual, enfim, igual o pior exemplo possível da família, né? Então, essas trajetórias sentenciadas e essa sentença, infelizmente, mas é uma sentença mortífera, né? Essa sentença, o resultado final dela, na grande maioria das vezes, de fato, é a morte. Tudo isso que a psicóloga Cristiane Ribeiro falou é potencializado pelas dificuldades que as pessoas negras têm de acesso aos serviços públicos. Daí vem o terceiro ponto da pesquisa de Harvard: as disparidades em saúde e educação. De acordo com o Centro de Desenvolvimento Infantil de Harvard, pessoas negras recebem tratamento pior do que os brancos nos sistemas de saúde e educação, além de terem menos acesso a oportunidades econômicas e a caminhos para o acúmulo de riqueza. Vejam as disparidades nas duas pontas. Mães negras têm menos acesso a consultas médicas e exames de pré-natal no SUS. Crianças negras de 0 a 3 anos têm percentual menor de matrículas em creches. Chegamos ao ensino médio, um marco importante do desenvolvimento. 53,9% dos jovens negros concluem o ensino médio. Entre os brancos, este número é 20 pontos percentuais maior. É uma enorme diferença. Mais uma vez, onde estão as políticas para manter esses jovens mais tempo na escola? Os efeitos do racismo estrutural nas crianças e jovens atingem também pais e responsáveis, afirma Harvard. E este é o quarto e último efeito de que vamos tratar: responsáveis fragilizados. Harvard reuniu dezenas de pesquisas clínicas sobre o que os pesquisadores chamam de exposição indireta ao racismo. Mesmo quando não são alvo direto de violência racista, crianças ficam traumatizadas ao testemunhar ou escutar sobre eventos que tenham afetado pessoas próximas a elas. Isso faz com que os pais, e responsáveis por sua vez, tenham a autoestima fragilizada. Harvard correlaciona isso até mesmo a chances maiores de crianças não brancas nascerem prematuramente. Segundo Cristiane Ribeiro, conclusões como essa derrubam qualquer ideia de que um racismo menos direto e mais sutil é, portanto, menos danoso.
né, isso que as pessoas costumam, que a gente, né, costuma nomear de uma sutileza do racismo, assim, não, né, na minha perspectiva não tem nada de sutil, porque diferente de alguém gritar macaco na rua, e aí você olha para o lado, primeira coisa que você faz é olhar para o lado e receber o olhar das pessoas do tipo, eu ouvi também, assim, que absurdo, né, assim, essa indignação é compartilhada, diferente do olhar, né? O olhar é aquilo que só aquele sujeito está sentindo, só ele viu, só ele percebeu, e mobiliza uma série de memórias afetivas, né? Então, mesmo a militante mais empoderada, mais consciente dos seus direitos, que horas que dá para ser frágil nessa lógica, né, da violência do racismo, assim. Então, quando esse olhar te atravessa, naquele dia que tudo que você queria era o direito de estar frágil, ele destroça essa dor tão solitária, né, que é a que o olhar provoca. Qual que é a sutileza que pode ter nela, sabe? Não é nada sutil, assim. É muito violento, tão violento quanto ser chamada de macaca. E como romper este ciclo perverso e até mesmo mortal? Harvard recomenda que os indivíduos busquem ativamente reduzir seus próprios preconceitos. A universidade também defende políticas públicas para acabar com o racismo nas contratações, na oferta de crédito e nos programas de habitação. Outra sugestão é estimular treinamento contra o preconceito e iniciativas de policiamento comunitário. Outro elemento importante, segundo Cristiane Ribeiro, é levar não apenas o tema para escolas, como também lembrar do papel do afeto na construção da autoestima dessas crianças. Se eu tenho uma escola repleta de pessoas negras, pessoas com diferentes orientações sexuais, mas isso não é dito, né? Isso não é trabalhado, não é tratado, né? Você tem as mesmas opressões e segregações que você vai ter em outros espaços. Fazer o que a educação tinha que fazer, que era extinguir o lápis cor de pele. Tem tanta cor de pele, por que um lápis rosa vai representar uma cor de pele? Isso muda o mundo de uma criança, né? E a gente consegue recolher isso no relato das próprias crianças, nas vivências cotidianas, né? E dos pais, porque a criança educa a família, né? Mas também esses, assim, onde essa criança com cabelo crespo, né? Aquele cabelo que numa escola onde isso não é minimamente tratado, aquele cabelo que vão pentear os cabelos na hora do banhinho, lá vamos, mas só os cabelos lisos, né? Só os cabelos que não dão tanto trabalho assim para pentear. Como é que penteia um cabelo crespo de uma criança na escola? E aí, essa professora que dá conta de fazer isso, de tratar aquele cabelo de uma forma tão afetiva quanto ela trata um cabelo escorridinho, né? Ela muda o mundo dessa criança. Muda o mundo, inclusive construindo nessa criança defesas para que ela mesma responda por ela. Quando esse cabelo for chamado de duro, de feio, quando alguém fala, mas pintei esse cabelo, tá tudo para cima, ela já tem um nome para isso, né? Fala, meu cabelo não tá para cima, meu cabelo é Black Power. Minha professora falou, sabe? Isso muda, de fato, essa possibilidade de uma criança se olhar no espelho e ver alguma coisa que não seja... e ver beleza, né? Assim, ver beleza. Que esse é um direito que está sendo conquistado muito aos poucos, sabe? Outra contribuição importante é abordar nas escolas aspectos positivos do passado e do presente. Afinal, a criança precisa se identificar com histórias e personagens positivos. Por exemplo, ensinar uma história da África que vá muito além da escravidão. Tá aí uma ideia para um próximo vídeo, não é? E não só falar do passado, como também do presente. Eu tive a sorte de ter uma mãe cientista, mas quantas crianças negras acabaram se deparando com mais barreiras do que inspiração? Tem muita história inspiradora por aí. De gente da minha cor, da nossa cor. Espero que você tenha curtido esse vídeo da BBC News Brasil. Se gostou, não deixe de compartilhar com seus conhecidos através do nosso canal do YouTube ou outras redes sociais. Até a próxima!
Os protestos nos Estados Unidos e no Brasil contra a violência que atinge os negros traz de volta aos holofotes a desigualdade racial nos dois países. Neste vídeo, a BBC News Brasil mergulha nas estatísticas que ajudam a entender o tamanho da disparidade em 5 áreas. Mas antes de entrar no primeiro tópico, um retrato geral. Os negros, que no Brasil são a soma das pessoas que se declaram pretas ou pardas, representam a maioria da população. Segundo o IBGE, dos 212 milhões de brasileiros, quase 120 milhões, ou seja, 56%, são negros. Nos Estados Unidos, os negros representam 13% da população. Ou seja, eles são quase 44 milhões dos 328 milhões de habitantes. Vamos começar por um indicador importante na educação. A taxa de analfabetismo tem caído nos últimos anos no Brasil, mas a desigualdade ainda é alta. 9,1% dos negros de 15 anos ou mais são considerados analfabetos funcionais, ou seja, não conseguem ler ou escrever um simples bilhete. Entre os brancos da mesma faixa de idade, a taxa é de 3,9%. Nos Estados Unidos, a desigualdade é ainda maior. 24% dos negros com mais de 16 anos enfrentam dificuldades para ler e compreender um texto simples. Entre os brancos, a taxa é de 7%. O abismo persiste quando se avalia a educação superior em ambos os países. No Brasil, o percentual de pretos e pardos que concluíram a graduação cresceu de 2,2% em 2000 para 9,3% em 2017. Entre a população branca, esse índice cresceu de 9,9% em 2000 para 22%. Nos Estados Unidos, 21% dos negros e 35% dos brancos têm um diploma de graduação. Segundo tópico, saúde. A pandemia do coronavírus, que matou mais de 400 mil pessoas no mundo, tem sido marcada também pela forma desproporcional com que atinge segmentos sociais e escancarou problemas estruturais nos sistemas de saúde. Nos Estados Unidos, os negros são 13% da população, mas representam 25% das mortes por Covid-19. No Brasil, dados do Ministério da Saúde apontam que as hospitalizações de pretos e pardos com síndrome respiratória aguda grave representam 23,1% do total, mas as mortes dessas parcelas da população somam 32,8% do total. Segundo especialistas, esse cenário é resultado de desigualdades antigas que fazem com que comunidades negras no país fiquem mais suscetíveis ao contágio e tenham mais chances de desenvolver formas graves da Covid-19. Nos Estados Unidos, a população negra também tem taxas altas de obesidade, diabetes, hipertensão e asma, que são considerados fatores de risco para desenvolver formas graves da doença. Além disso, muitos americanos negros não têm plano de saúde. Terceiro tópico, trabalho e renda. Os negros ganham bem menos do que os brancos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Segundo o IBGE, pretos e pardos tinham um rendimento domiciliar per capita médio de R$ 934 em 2018. No mesmo ano, os brancos ganhavam quase o dobro, em média R$ 1.846. Nos Estados Unidos, onde a renda é medida anualmente, os negros têm um rendimento domiciliar médio de $41,3 mil, um pouco mais do que a metade do dos brancos, de $70,6 mil. A taxa de desemprego entre os negros é maior do que a dos brancos nos dois países. No Brasil, a taxa de desocupação entre os negros em 2018 foi de 14,1% contra 9,5% entre os brancos. Nos Estados Unidos, naquele mesmo ano, o índice foi de 6,5% entre os negros e de 3,1% entre os brancos. Quarto tópico, violência. Uma das principais causas de mortes de negros é a violência. Em uma década, entre 2007 e 2017, a violência que levou à morte de pretos e pardos no Brasil cresceu 10 vezes mais do que a contra brancos. O número de mortes por assassinato assusta e põe o Brasil entre os países mais violentos do mundo. Isso todo mundo sabe. Mas o que menos gente sabe é a cor das vítimas. 75 em cada 100 pessoas assassinadas no país eram negras, segundo dados de 2018. O mesmo percentual surge quando se analisa o perfil de quem morre em ações da polícia. No Brasil, os negros são 56% da população e 75% dos mortos em intervenções policiais.
Nos Estados Unidos, os negros não passam de 13% da população, mas representam 23% das pessoas que morreram em ações da polícia. Há disparidade também na taxa de encarceramento. Segundo dados do governo brasileiro, 67% dos detentos do país são negros, 32% brancos. Nos Estados Unidos, os negros também estão sobre-representados nas prisões. Nos Estados Unidos, os negros são 13% da sociedade, mas 40% da população carcerária do país. Quinto e último tópico, representatividade política. Em meio às manifestações, o ex-presidente americano Barack Obama afirmou que protestos são importantes para aumentar a conscientização da sociedade e chamar atenção para injustiças, mas defendeu que numa democracia, as mudanças devam ser feitas por meio das urnas. Nos Estados Unidos, em 2019, pela primeira vez, a proporção de políticos negros na Câmara chegou ao mesmo patamar dessa parcela na população, cerca de 13%. No Brasil, a representatividade dos negros também cresceu nesta década. Em 2018, 24% dos deputados federais eleitos se declararam negros, um avanço, mas ainda um longo caminho para refletir os 56% da população brasileira.